com a santificação inicial. Quando a gente crê no Senhor Jesus, quando a gente aceita Ele como nosso suficiente Salvador, nós somos santificados, somos justificados. Aleluia. A culpa do pecado, o peso do pecado, aquela carga que a gente trazia do pecado é anulada, é perdoada. Aleluia. A gente não tem mais, não continua mais com essa carga do pecado que a gente tinha. Aleluia. Mas ela continua, não para só nessa santificação inicial. A gente vem para o próximo estágio, que é a santificação progressiva. Que é essa santificação que a gente precisa buscar dia a dia. Que é essa santificação que a gente precisa estar se desprendendo do velho homem e assumindo as normas, o padrão do novo homem, mortificando a nossa carne, vivificando o nosso espírito. Isso é a santificação progressiva. E tem lá no Provérbios que diz 4:18, que diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E quando for dia perfeito, nós seremos glorificados e seremos como Aleluia, Jesus. Teremos a terceira estágio dessa santificação, que é sermos glorificados e estarmos com Ele. Mas enquanto estamos aqui, precisamos lutar com esse segundo estágio. E esse segundo estágio da santificação, ele começa na nossa conversão e ele só vai terminar na nossa glorificação, que é no fim da nossa jornada com Cristo. Então, que o Senhor nos capacite, que o Espírito Santo nos ajude a cada dia avançar nesse processo de santificação. É uma batalha, como eu já disse, é a carne pelejando contra o Espírito. Mas se nós estivermos com o propósito de agradar o Senhor, estaremos cada dia mais enfraquecendo a nossa carne, fortalecendo o nosso espírito e mudando as nossas carnes. Eu achei muito interessante em Efésios 4:28, que o apóstolo Paulo disse: aquele que furtava, não furta mais, porque está passando por essa santificação progressiva. Mas talvez a gente pode pensar: aquele que bebia não bebe mais, aquele que prostituía não se prostitui mais, aquela que fornicava não fornica mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que brigava com seu irmão, com dissensões, com ira, com peleja, não briga mais. A gente é nova criatura, a gente diz que nasceu de novo e precisamos refletir essa novidade de vida, Jesus. Através das nossas ações, através da nossa vida. Não dá para dizer que vivemos essa santidade, estamos avançando nessa santidade, se as nossas práticas permanecem as mesmas de sempre, se a gente não vê mudança. Mas o Senhor vai nos dar graça, o Senhor vai nos ajudar a avançar e a viver essa santificação. Como diz o apóstolo, continua lá: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Não dá para sermos santos em alguns aspectos e em algumas áreas. Aleluia. Não dá para sermos santos, elegermos algumas áreas que são mais fáceis alcançar a santidade e dizer que em outras não são possíveis. Conheci gente já que falava, gente piedosa, dizia-se piedosa, mas se orgulhava do seu temperamento difícil, se orgulhava do seu estopim curto, não se deixou se moldar pelo Espírito Santo, não deixou Deus trabalhar na sua vida, porque é toda a nossa maneira de viver que precisa ser santificada, que precisa ser transformada, que precisa estar testemunhando o caráter de Deus. A santidade, ela testemunha o caráter de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Através da nossa vida santa, o nosso vizinho, o nosso familiar, o nosso esposo, eles vão perceber o caráter santo de Deus através das nossas vidas. E a gente está conseguindo refletir essa santidade de Deus? A gente está conseguindo testemunhar que nós servimos um Deus e o reino que nós servimos, o rei desse reino é santo? A gente está conseguindo passar essa mensagem que a gente serve um Deus santo e por isso nós somos santos? Então que o Senhor nos dê a graça. Não estou aqui colocando um peso na sua vida, não, um padrão inalcançável.
estou dizendo, estou transmitindo aquilo que eu aprendi essa semana, que o Senhor quer, não que já sabia, né? Mas assim, aquilo que eu me aprofundei essa semana, que está aqui na palavra do Senhor, é esse padrão que Ele espera de nós, essa santificação. E Ele pede que a gente ande em temor, se invocai por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga. Aleluia, a obra de cada um, andar em temor na congregação. A gente chama o Senhor de Pai, e Ele é nosso Pai, somos seus Aleluia, filhos, Jesus. mas Ele não tolera, Ele não faz acepção de pessoas, não é porque somos filhos de Deus que Ele não vai nos julgar, que Ele não vai tratar segundo a obra boa ou má que cometemos. Então o apóstolo orienta que a gente ande em temor ao Senhor, em reverência à sua palavra, em reverência à sua vontade, de acordo com a sua vontade, porque essa é a vontade do Senhor. E na sequência, já finalizando, ele disse, né, uma das razões que a gente precisa ser santo é porque Ele é santo e porque a gente foi comprado com alto preço. Aleluia. Uma dívida impagável paga por nós, e a gente precisa corresponder, como eu já disse, a esse alto preço, a esse alto investimento. O apóstolo inicia dizendo que não foi com coisas corruptíveis, como o ouro e como a prata, que ao nosso ver já é muito valiosa, mas não foi com isso não, isso é corruptível, isso tem validade, mas foi com o precioso sangue de Aleluia, Jesus na cruz do Calvário. Ele nos perdoou, nos livrou, nos transformou da nossa maneira de viver e nos colocou em um lugar seguro e nos deu a esperança da vida eterna. Aleluia, nos deu a esperança de um dia morarmos no céu. E é por isso que nós precisamos ser santos. E eu elenquei aqui algumas razões que a gente precisa nos santificar, além dessa, né? Que servimos um Deus santo, mas a gente precisa ser santo para ser grato a Deus. Como eu acabei de dizer, né, já foi pago um alto preço, já foi pago uma dívida grandiosa por nossa vida, o preço do resgate, que é o resgate que a gente foi comprado, foi tirado a nossa culpa. Esse preço dos resgates foi alto demais por nós, sendo a gente ainda pecadores, a gente nem merecia essa compra, esse investimento, mas o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores, e diante desse resgate, diante desse tão alto investimento, a gente precisa ser santo para ser grato a Deus. A gente também precisa ser santo para imitar esse Deus que é santo. Ele pede para que sejamos santos para imitar. Nós precisamos ser santos para testemunhar esse Deus que é santo. Como eu já disse, através da nossa vida de santidade, outras pessoas conhecerão a Deus, conhecerão o reino de Deus que a gente serve. Se a gente não dá um bom testemunho, o nome do Senhor está sendo honrado através das nossas vidas, mas que sejamos santos para honrar o nome do Senhor e para ser testemunha desse Evangelho. Também precisamos ser santos para ter comunhão com Deus. Como eu já disse, o Senhor não se compactua com o pecado. Ele disse até lá em Isaías, né, que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. E a gente se apega demais nesse texto e esquece do seguinte, né, do próximo versículo que diz: mas as vossas iniquidades é que fazem divisão de vós e do vosso Deus. Então, se não estamos numa vida de santidade, nós não teremos comunhão com Deus. Mas precisamos buscar essa vida de santidade para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor tenha liberdade de agir, de habitar. O Espírito Santo nos fez de nosso templo, morada, habitação. Então precisamos santificar essa casa, santificar esse templo do Espírito Santo, para que Ele possa ter comunhão conosco, para que Ele possa se relacionar conosco. E uma das maiores objetivos da nossa santificação é ver o Senhor, encontrá-lo face a face. Como as irmãs já cantaram aqui nessa noite, que está lá, me foge a memória, está lá em Hebreus, né? Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a gente vive, meus irmãos, e peço já que os irmãos estejam em pé, já estaremos